A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui no estúdio a Karina Pereira, fundadora e diretora de relacionamento da Estrutura de Comunicação. Cá, muito obrigada por aceitar o nosso convite e mais uma vez estar aqui com a gente. E mais uma vez eu me sinto muito lisonjeada de estar nesse podcast com vocês, onde a gente acaba trocando e aprendendo muito sobre comunicação. Bom, hoje, continuando o nosso papo sobre comunicação e liderança, a gente vai falar muito sobre reputação. E eu queria que tu, resumidamente, tu que é formada em jornalismo, contasse um pouquinho pra gente. A Estrutura, ela nasceu como uma assessoria de imprensa, mas hoje ela é muito mais do que isso, né? A gente nasceu como assessoria de imprensa, tá? Porque a gente entendia que a comunicação empresarial precisava se relacionar com os veículos de comunicação, só que nesses anos muita coisa mudou. O relacionamento com a imprensa continua sendo fundamental, porque querendo ou não, os veículos de comunicação tradicionais são a principal fonte de informação, né? Teoricamente, são nesses veículos que a gente encontra um posicionamento sempre da verdade, com os dois lados sendo expostos. Mas nessa caminhada, a gente viu redes sociais ganhando muita força. A gente viu sites se posicionando, blogs, influenciadores, gostando ou não. A gente tem influenciadores de todas as áreas que são importantes na formação, né, de comunicação de uma sociedade. Então, a gente teve que aprender a lidar com todas essas formas de comunicação. E a Estrutura, ela passou realmente por todas essas fases, né? Bem focada na assessoria, depois assessoria sempre somando serviços também. E hoje essa parte desse reposicionamento das empresas, das lideranças, ela é mais um serviço agregado. Na verdade, a gente começou a observar que as empresas, elas não sabem contar a sua história. A gente nota, eu quero falar com a imprensa, mas que história que tu tens para contar? Não, eu tenho tal produto que é legal, Porque todo mundo, quando cria um produto e uma empresa, acha que o seu produto é o melhor do planeta, né? Então, a gente começou a trabalhar essa análise com os clientes para que eles entendessem que, para te contar uma história, tu tem que ter consistência. Tu tem que ter feito aquilo bem por muito tempo. Tu tens que trabalhar a tua reputação. As pessoas hoje, elas não compram um produto, elas viram fãs de uma marca, né? E é muito legal, aquela marca que tá hypada, as pessoas usam nas redes sociais, né? Se tu pega um energético hypado, o que tu faz? Tu tira uma foto antes de beber, né? E assim vale com uma bolsa, vale com muitos produtos. Então, de que forma que tu busca fãs? Então, a comunicação passou a ter esse papel. Só que, junto a isso, se constrói uma reputação por muito tempo e se destrói com a velocidade que hoje a rede social tem. Então, isso é muito complexo, né? Esse é um processo que é muito difícil para as empresas. E daí começou a chegar o quê na agência? Gerenciamento de crise. E a gente começou a ver que as empresas, elas fazem gerenciamento de crise porque elas não se planejam, Mel. Elas não têm uma matriz de risco de comunicação. Elas não pensam nisso. Então, assim, eles não param para pensar a comunicação. Eu acho que é o primeiro problema das empresas. A gente ainda enxerga, meu sobrinho faz, é só subir um card bonitinho em rede social? Não. O CEO hoje tem um papel fundamental. Vamos citar algumas marcas aqui? A gente fala do João Adib da CIMED. Ele posiciona a marca dele. Ele é vendedor. Ele anda com aquelas camisetas que a gente fala que é de startupeiro, assim, os guris de startup. Ele faz isso. A gente vê nessa mesma linha a Daiane Titon, da Bali. Ela vai fazer visita em ponto de venda, Isso é comunicação. Porque quando a gente fala comunicação, a gente não está falando apenas de imprensa, rede social, a gente está falando de ponto de venda, no caso de um varejo,
né? A gente está falando do posicionamento de um CEO, é o CEO que leva a marca da empresa. É extremamente relevante isso, porque a gente vê muitas vozes, né? Rede social e as empresas achando que comunicação é só publicação, ou é só sair na imprensa, ou é um podcast, mas na verdade ele é um conjunto de coisas. E algumas empresas também, dependendo do produto, há eventos. E aí participa de um monte de eventos, feiras e tudo mais, mas justamente falta conhecer quem é o nome daquela marca, quem faz aquilo tudo. Mas só saber falar bem também não é o ideal, né? Quem é o público-alvo? Porque assim, mas participa de tudo, dando um tiro de canhão, não sabe nem em quem vai atingir. Tem outro problema? Mas eu fiz um anúncio em um veículo de comunicação. Também não funciona. A constância, ela é fundamental, né? A gente precisa fazer sempre. E a gente não pode depositar, lembra que nossos pais, nossos avós falavam, não depositem todos os ovos no mesmo cesto? Na comunicação, isso vale muito. A gente não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. Ou então, eu sou patrocinador do evento X. E qual ativação que tu vai fazer naquele evento? Né? Não, todo o dinheiro que eu tinha eu usei para o patrocínio. Errou? Tu não pode fazer um evento sem uma ativação da tua marca. Como é que tu não vai falar com o teu público? Exatamente. Cara, tem uma parte bem importante também, que é esse aprender a contar sobre a sua empresa. Se eu não falar, alguém vai falar de mim, né? Então, como é que isso tem que ser planejado e pensado para ser contado, né? Isso eu sempre falo, né? Que se a gente não conta a história, alguém vai contar da forma que quiser. E tu vai ter que sair atrás falando que não é bem assim, o que é um grande problema. Mas eu falo que tudo tem que ser planejado. Tu tens que conhecer o teu público-alvo, tens que conhecer o teu cliente, tem que saber onde é que tu queres chegar. Vou te dar um exemplo. A gente atendia uma construtora e eles falaram, cada um que comprar um apartamento nosso, a gente quer dar um brinde, um gift, né? Um presente da construtora. É uma ação muito legal, porque a marca vai ficar para sempre. Eu gosto muito desse tipo de ação, de relacionamento, porque tu vai ter o contato com a marca por muito tempo. Só que esse brinde, tem que ter conexão com o negócio, né? E tem que ter conexão com o público-alvo. E eles fizeram muito legal. Era uma construtora, era uma tábua de churrasco linda com uma faca. Detalhe, os apartamentos não tinham churrasqueira. Nossa, que tiro no pé. Entende? Então, a ideia era boa, o brinde era legal, foi um investimento alto, mas, sabe, era de churrasco. Era uma tábua de churrasco e uma faca de churrasco. Mas daria para adaptar e usar para outra coisa? Sim, mas não atingiu o objetivo. Nossa, sensacional esse exemplo, porque é justamente isso. Não pensou, não planejou. Simplesmente achou não e isso mostra realmente a necessidade dessa construção de narrativa desde o começo, né? Não é o brinde pelo brinde, o participar de um evento por participar, tem que ter essa ligação como um todo e pensar no que vai trazer para si, porque como tu falou, gera um problema. Vão fazer o quê, né? Com esse tipo de produto. E isso vale. Tá todo mundo dando garrafinha porque tá todo mundo correndo hoje em dia. Então, vou dar garrafinha também? Não, se já está todo mundo dando, né, a garrafinha, tu tem que fugir disso. Tu tem que entender o que o teu público espera, o que ele vai usar para ele ficar o contato positivo com a tua marca, né? Então, isso também é comunicação. E assim, nós estamos numa era que todo mundo tem voz. Todos os lugares, todo mundo fala ao mesmo tempo. Temos especialistas em vender cursos sobre a especialidade. Como os empresários podem se destacar nesse mar de opções? Eu vou te falar que conhecimento é muito importante, junto com a constância, tá? Hoje em dia a gente tem GIO, SEO, né? Aquelas inúmeras siglas que todas têm um significado dentro do marketing digital. E a gente tem uma inteligência artificial que está roubando a cena e está agilizando ainda mais esse processo de comunicação
que já vinha super rápido e galopante, né? Então, tu precisa ter constância nos teus conteúdos, porque o público mais novo, até a galera um pouco mais velha, já está fugindo do Google, já está indo buscar dentro das inteligências artificiais respostas para muitas coisas. E quando vai para o Google, a inteligência, o Gemini aparece primeiro. Então, a gente precisa hoje ter conteúdo para as inteligências artificiais. Então, a gente precisa escolher as palavras-chave, fazer o GEO que ele identifique. Então, a constância não é um material que vai fazer tu subir, né? Então, é esse material, é contar a mesma história várias vezes de forma diferente. É isso que vai fazer muita diferença quando a gente fala em digital. Quando a gente está falando em reputação junto a veículos de comunicação, é relacionamento, né? É mandar não só o material, mas dar o produto, falar do serviço, trazer exemplos, se relacionar com os veículos de comunicação para ter esse espaço que é tão precioso dentro dos veículos tradicionais de comunicação. Dentro de cada área tem os influenciadores. A gente aqui não está falando de dancinha. Não é isso. São realmente os que são especialistas de verdade. A gente sabe que existe, todo mundo é especialista, né? Escutou um podcast, virou especialista no assunto, mas tem os especialistas de verdade. Então, usar esses profissionais que tenham conexão com o nosso negócio para ajudar a divulgar. Exemplos, hoje a gente tem alguns enólogos que falam muito bem sobre vinho. Então, se tu atende, né, uma indústria de vinhos, tu vai buscar esses profissionais, porque eles vão estar falando com um público que se interessa, né? Então, é isso, é entender quem é o teu público-alvo, quem vai te ajudar a chegar até lá. Isso não é atalho, isso é caminho, isso é processos. E pensar do começo ao fim. Ah, daí chegou ao fim? Nunca chega ao fim. Porque é cíclico o processo, né? Então, e a gente tem que ter sempre assim, se der certo, vai para o caminho do A. Se der errado, vai para o B. Então, a gente ainda tem que ter um planejamento com várias frentes. Porque a gente tem que pensar, e se der errado, vou desistir? Não, vamos por esse lado. Então, o gerenciamento de crise faz a gente aprender muito isso, né? E a comunicação não tem horário, que é um grande problema. Ah, vamos fazer uma manifestação contra uma obra domingo às 2h. Ah, não, eu trabalho das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Na comunicação não existe isso. A comunicação realmente ela acontece 24 horas do dia. Quem trabalha com venda em marketplaces sabe. Tá vendendo às 2h, tá vendendo... É claro, vende mais às 2h, óbvio, mas... Não pode ignorar, né? O cara perdeu o sono, ele tá lá, 2h navegando, ele realiza uma compra. Eu tenho minhas amigas amamentando, que aproveitam esse momentinho da madrugada para fazer uma comprinha. No meu momento de madrugada, quando eu tinha filho pequeno, eu assistia filme. Porque eu tinha que dar uma mamar. Daí tinha que esperar arrotar, tinha que trocar a fralda. Eu ia lá para aqueles filmes que são mais curtos, aqueles aguinhas com açúcar, e assistia o filme. Que é outro momento de comunicação, né? Hoje a gente tem comunicação no cinema, hoje a gente tem comunicação nos streamings, hoje a gente tem comunicação em todas as frentes. Se a gente parar para pensar, a gente não vive sem uma ativação de comunicação. Tu chega no shopping, é no elevador, do lado de fora tem os painéis, a gente está na rua, a gente é ativado. Hoje a gente tem comunicação 24 horas do dia. E justamente eu ia chegar nesse ponto porque nem todas as pessoas gostam de aparecer, gostam de falar, gostam de se posicionar. E não é só assim que se constrói toda essa reputação, né? Também trazendo pessoas que sejam da empresa, mas que tenham esse conhecimento. Mas, claro, a imagem do CEO, do gestor, do dono da empresa, ela é extremamente importante também. Então, como driblar equilibrar tudo isso. Equilibrar e driblar também esse receio que muitos gestores têm. Ah, não quero falar. E tem, muitos, Mel. A gente vê, a gente precisa respeitar essa história, né? O CEO
Às vezes não é nem que ele não queira, ele não tem o manejo, ele não tem a desenvoltura, ele tem o conhecimento, na hora que bota um microfone ou uma câmera na frente dele, ele trava. E isso é muito comum. Só que ele tem um negócio. Então, ele não precisa ter um porta-voz o tempo todo para falar em rádio, TV, participar de podcast. Mas ele precisa se posicionar de outras formas. A gente tem um caso que é de um líder, um presidente de uma empresa que tem mais de quase 400 colaboradores, tá? E a gente começou a testar, mandar e-mail marketing para esses colaboradores através de uma ferramenta, né, de e-mail marketing. As pessoas não abriam o e-mail dele. As pessoas não respondiam para ele. E não é assim, de quase 400, nem 10%. Então, será que não está faltando uma comunicação interna? Porque não adianta só ir para a rua, a gente precisa olhar para dentro das organizações. Né? Então, trabalhar internamente para depois ir para a rua. Então, a comunicação ela tem vários pontos a serem pensados. Eu preciso divulgar para o mundo. Tu não tem fãs dentro da tua empresa. E a reputação começa dentro da tua empresa. Se teus colaboradores não repostam o conteúdo, né? Se os teus colaboradores não comentam, não sabem o que está acontecendo. Sabe, tu tens que acender uma luzinha vermelha ali, né? Pô, se posta e ninguém comenta, ninguém... Não falta um pouco de orgulho de trabalhar nessa empresa? Ou o conteúdo que tá ruim? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Como que é feita a comunicação interna e como está sendo a comunicação externa? Está sendo só colocado post, card e vambora? Né? Então, tudo isso precisa ser analisado e executado com excelência, porque no final de todo esse processo, o que vale é o resultado positivo. E tem, como a gente estava falando no começo, né? Muita gente ainda com receio de, fulano faz, eu tenho uma pessoa para fazer o meu marketing, a comunicação inteira da minha empresa. Qual é a vantagem para esses líderes que estão nos ouvindo de ter uma agência cuidando de tudo isso? Ter uma agência de comunicação é fundamental, primeiro porque existe uma troca direta entre os profissionais que atuam com outros clientes e muitas vezes do mesmo segmento, né? Então, só por essa troca eu já falo que é muito rico. Fizemos isso para o cliente X, para o cliente Y e funcionou, sabe? Então, esse benchmarking que tem dentro das agências é fundamental. Outro, tu tens um profissional dedicado a cada área da tua entrega. O designer, ele é um designer especialista em fazer entrega para web. Ele é especialista em fazer off. O que é o off? É um outdoor, um busdoor, né? Também são ferramentas bem importantes, um flyer, né? A gente tem um redator, então tem o redator de web e tem o redator, e é isso. Não, mas sabe escrever? Não, todo mundo sabe, né, gente? Vamos pensar que quem trabalha ali, graças a Deus, foi alfabetizado. Mas o formato que se escreve. Dentro de um texto curto, a gente precisa ter uma chamada mais rápida. Num texto maior, a gente precisa contar uma história. A gente precisa ter o SEO e o GEO super alinhados para a gente aparecer na inteligência artificial. Então, a gente consegue ter um profissional especialista de cada área que tu precisa. E se tu for contratar isso dentro da tua empresa, o investimento é muito alto. Então, como a gente trabalha com outros clientes, a gente consegue administrar isso. Então, o investimento é menor com um retorno muito mais interessante. Excelente. Cá, infelizmente, a gente vai chegando no fim do nosso podcast e eu queria te convidar a deixar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, principalmente sobre todo esse assunto que a gente falou hoje. Eu acho que as pessoas, principalmente os empresários, os empreendedores, os intraempreendedores, eles precisam olhar para a empresa e a primeira pergunta, a gente tem uma matriz de risco? Se acontecer qualquer coisa, a gente recorre a quem? O que a gente está conversando com o nosso público interno? O nosso público interno está informado do que está acontecendo na empresa? O nosso público externo, quem é? Não é todo mundo, sabe? Quem é o nosso público externo?
A gente está conseguindo conversar com ele? As nossas redes sociais estão ativas? A gente está se relacionando bem? A gente tem brindes que conversam com o nosso público? A gente está participando de eventos? Sabe? São todas essas perguntas que os gestores, empreendedores, empresários precisam se fazer sobre comunicação. Estamos vivendo a era da comunicação. A gente não pode ignorar isso. Perfeito, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez para falar de comunicação, reputação e muito mais. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.